Graça e paz, irmãos. Hoje chegamos na última meditação do Salmo 119. Todo o restante está na nossa playlist no canal no YouTube, com o título Salmo 119. Se você quiser ouvir, está todas as devocionais passadas lá. A meditação de hoje abrange os versos 169 a 176. Nessa passagem, o salmista termina mais ou menos como ele começou, necessitado da graça. Ele ama a verdade, mas precisa ser ensinado. Ele confia na palavra, mas ainda precisa ser livrado de muitas situações. Ele conhece a verdade, mas confessa: eu ando errante como ovelha perdida. Então, nós vemos o salmista sempre na dependência de Deus, no amor à palavra, mas na dependência da verdade de Deus. É uma espiritualidade madura, profunda, de dependência da graça de Deus. Como João Calvino mesmo comenta: mesmo os mais avançados na piedade jamais ultrapassam a necessidade de serem guiados pelas mãos de Deus. Fecha aspas. Então, no verso 169, o salmista diz: chegue a ti, Senhor, a minha angústia, dá-me entendimento segundo a tua palavra. E no 170, chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. São pedidos parecidos. Davi se aproxima em comunhão íntima com o Senhor, em atitude humilde diante de Deus, crendo que Deus tem poder de ouvi-lo por causa de Cristo, e Deus tem interesse em ouvi-lo, e Deus pode dar livramento a ele. O salmista ora por duas coisas nesses dois versículos: entendimento espiritual, livramento providencial. Davi tinha um entendimento que para que os homens possam ser sábios, eles precisam se colocar diante da palavra de Deus. Esse entendimento, Davi diz aqui, é dom de Deus. Dá-me entendimento. Eu não vou conquistar isso pelo meu esforço. Eu preciso que o Senhor me dê. E o entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição segundo a tua presença e me livre segundo a tua palavra. É sempre um pedido de dependência do Senhor. Davi fala isso porque ele sabe que ter a Escritura sem o agir de Deus é insuficiente. Se Deus não nos der entendimento, nós lemos a palavra e não aprendemos as verdades espirituais ali. Então nós precisamos orar antes de ler a Bíblia. Senhor, me dê um coração humilde de pedir, como o salmista diz aqui, me dá entendimento, Senhor. Nos versos 171 e 172, Davi diz assim: que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos, que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Davi aqui está falando: Senhor, eu quero ter entendimento para louvar o Senhor corretamente. Ele diz aqui que os meus lábios te louvem. Eu não quero apenas falar tecnicamente bem, eu não quero aprender como falar, mas eu quero louvar o Senhor de coração. Muitas vezes Davi suplicou por si mesmo, mas seu coração está sempre disposto a louvar o Senhor. Davi não é daquele tipo que, se eu não falei nada é porque está bom. Não, Davi faz questão de louvar a Deus, de verbalizar esse louvor. Ele clama na aflição, ele pede socorro, mas ele também louva e agradece em todos os momentos. Muitos de nós, meus irmãos, somos rápidos em pedir, reclamar, suplicar por ajuda, mas na hora de agradecer a Deus, de louvar, nós nos calamos. Que Deus nos dê um coração como o de Davi. Joe Owen, um dos puritanos, diz assim: a verdadeira teologia é aquela que inflama o coração em amor por Deus, fecha aspas. Sim, um amor que louva a Deus. Davi começa dizendo que o problema, no 172, ele fala que a minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Senhor, eu não sou justo em mim mesmo. Que eu aprenda a falar corretamente da sua palavra, que a tua palavra provoque em mim um sentimento honesto de louvor ao Senhor. No 173 a 175, Davi continua dizendo assim: que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar e que os seus juízos me ajudem. Davi continua aqui na dependência contínua do Senhor. Escolhi os teus preceitos, desejo a salvação, amo a tua lei. Ele diz aqui no 173, que a tua mão venha me socorrer, Senhor. Depois eu anseio pela tua salvação, Senhor, e que eu possa viver para te louvar. E o 174, ele diz: anseio pela tua salvação, Senhor. No 175, que eu possa viver para te louvar. Então, temos um desejo de Davi relacionar com o Senhor, nas palavras, no desejo do coração, no viver diário. E ele ainda precisa dessa mão sustentadora. Spurgeon diz que a mesma graça que nos chama é a mesma graça que nos sustenta até o fim. É isso que Davi está dependendo, clamando, ao mesmo tempo com segurança. Você e eu, será que nós reconhecemos a nossa dependência diária do Senhor?
Nós oramos ao Senhor, nós temos buscado os mandamentos de Deus, nós temos ansiado pela salvação cada vez mais completa na nossa vida. A lei do Senhor é o nosso prazer, como ele diz no 174, nós lemos mecanicamente, por obrigação, por tentar fazer algum negócio com Deus, que Deus nos livre disso, mas que tenhamos prazer no Senhor e que nós possamos viver para louvar a Deus. Qual é o objetivo de vida que você e eu temos? É viver para acumular riquezas, para apenas viver longos anos, para desfrutar dos prazeres da vida, para muitos deles legítimos, ter família, constituir filhos, criar os filhos, mas existe uma razão mais nobre para que o cristão deve viver, para louvar a Deus, fazendo tudo que Deus permite com o coração que louva ao Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo, tal qual no 175 diz, que eu possa viver para te louvar. E no 176, o último versículo desse magnífico salmo, Davi não termina de forma soberba, autoconfiante, muito pelo contrário. Davi confessa, Senhor, ele diz, ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Davi termina de forma surpreendente. Quem nunca se sentiu como uma ovelha que anda errante, uma ovelha perdida? Ao contrário de terminar cheio de si, ele termina quebrantado. Ao contrário de terminar o salmo confiando nas suas experiências, ele confia unicamente no poder de Deus. Ele sabe da sua fragilidade, ele sabe que ele é uma ovelha, porque Deus deu essa segurança para ele. Mas ele sabe que ele anda errante, que ele não consegue andar firme nos caminhos do Senhor a não ser pela graça de Deus. O que Davi está dizendo aqui é que depois dos 175 versículos passados, no 176 ele confessa, Senhor, eu sou uma ovelha, graças a Deus, porque eu tenho essa convicção que o Senhor me deu. Mas eu sou uma ovelha perdida, frágil, eu dependo do Senhor. Não é apostasia, meus irmãos. Não é medo de perder a salvação, porque isso não existe para o verdadeiro cristão. Mas é uma dependência humilde. O salmista está dizendo, Senhor, eu ando errante, mas eu sei que o Senhor me resgata. Por isso que ele termina, procura o teu servo. O teu servo não tem condições de procurá-lo, a não ser que o Senhor venha até ele primeiro. Procura pelo teu servo. Davi sabe que Deus procura a ovelha perdida. Nós conhecemos essa parábola que está lá em Lucas. Deus sempre vai atrás daquela ovelha desgarrada, porque Deus mesmo a salvou, Deus mesmo a regenerou. Deus mesmo é que é atrás de volta. E Davi tem essa sensação. Então aqui nós somos levados lá pelo Evangelho de Lucas 15, que Jesus é o bom pastor que busca a ovelha perdida. Se você tem convicção de que você é um cristão, nascido de novo, regenerado pela graça, mas que você tenha andado errante, clame ao Senhor, Senhor, eu sou uma ovelha, eu tenho certeza que o Senhor morreu por mim, que o Senhor me salvou, mas eu tenho andado errante. Senhor, me procura, me salva, me resgata, porque eu não sei me resgatar, eu não sei me voltar para o caminho por conta própria, eu não sei que o Senhor mesmo me capacite a isso. E nós sabemos que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele morreu por nós e ele nos resgata com seu poder restaurador. O pastor e teólogo Herman Bavinck traz uma expressão muito rica. Ele diz assim, toda a escritura encontra seu cumprimento na graça redentora de Cristo. É verdade. A prova está aqui, sempre Deus indo atrás do ser humano, Deus sempre buscando o perdido e nunca o perdido buscando a Deus, porque ele está perdido. Então Deus o resgata, Deus nos alcança. Você se sente como uma ovelha que precisa ser resgatada diariamente? Clame ao Senhor por isso. O Salmo 119 termina não com triunfo humano, mas com dependência graciosa. O crente não é aquele que diz, eu consigo, eu sei, eu volto, eu paro a hora que eu quiser. Não, ele diz, Senhor, procura o teu servo, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Essa é a oração do verdadeiro cristão. Então esse salmo nos ensina, nos sustenta, nos humilha, nos conduz a Cristo. E nos lembra que até o fim, embora somos ovelhas, precisamos sempre do resgate e da graça do pastor, que é Jesus Cristo. Que essa seja uma realidade diária, meus irmãos, na minha e na sua vida, pela graça de Deus. Você possa ler esse salmo sob essa perspectiva do amor pela palavra de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a vida dos crentes. E que nós possamos orar, Senhor, aumenta o meu amor pelo Senhor, pela sua palavra, e me resgata diariamente de mim mesmo, das tentações, porque o Senhor é o bom pastor. Que Deus te abençoe.